Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Solicitamos que desliguem os celulares, né, para a gente poder ter uma tarde bem produtiva e sem o atrapalho do celular tocando, né. O curso hoje, né, que vocês estão aqui, chamando, né, Defensores Públicos e Masculinidade, o papel do homem na construção da equidade de gênero no sistema de justiça. É uma atividade, né, realizada pela ANADEP, através da Comissão dos Direitos da Mulher, em parceria com a ENADEP, a Escola Nacional, e com a Defensoria Pública do Distrito Federal, que sempre acolhe, né, assim, os eventos que a gente faz aqui e cede esse espaço que, enfim, a gente aceita como extensão quase dos eventos da ANADEP aqui. Né, o curso tem como finalidade debater as noções da masculinidade contemporânea, os comportamentos e os papéis associados ao homem. Durante a manhã, né, foi feita uma roda de conversa restrita aos homens, né, com a mediação, né, de um psicólogo, que eu acredito que foi muito produtiva para os homens que aqui estavam. Né. E agora, à tarde, entre os eixos que vão ser abordados, a gente tem os paradigmas da masculinidade, formulação de políticas públicas com foco em gênero e masculinidades, as relações de pessoas e de trabalho, bem como as experiências da Defensoria Pública na temática. Antes, efetivamente, de iniciarmos o trabalho, eu gostaria de convidar a diretora da ENADEP, Ludmila Paes Landim, para dar umas palavras de boas-vindas a todos, e, representando a ANADEP, a coordenadora, presidente, a coordenadora da Comissão da Mulher, Rita Lima. Boa tarde. É muita alegria que a Escola Nacional das Defensoras e Defensores Públicos do Brasil recebe todos vocês aqui na Escola de Assistência Judiciária. Realmente um evento muito bem pensado. A gente vê que é uma coisa muito bem estruturada e sempre com muito afeto, né, pela comissão temática das mulheres, aqui na pessoa da Rita. Sou meio suspeita, porque sou fã. E a gente queria realmente que esse evento tenha uma contribuição valiosa para todos vocês. O próprio nome do evento, ele já diz muito, né, quando ele fala o papel do homem na construção da equidade de gênero no sistema de justiça. Eu estive conversando rapidamente com alguns colegas que participaram da roda de conversa, e é incrível como a gente já sente que eles foram impactados, né, que foi trabalhado pela manhã. Eu acredito, pelos nomes tão primorosos que vão nos falar hoje à tarde, que nós todos sairemos bem diferente do que chegamos. É isso aí, muito obrigada. Boa tarde a todas e todos. Fico muito honrada de estar fazendo parte da campanha, um evento que trate das masculinidades. A gente fez uma campanha voltada para a defesa da mulher, mas desde o princípio nós concebemos essa campanha de modo que ela contemplasse também uma reflexão sobre as masculinidades, porque senão a gente não enfrenta o fenômeno das opressões sofridas pelas mulheres nas diferentes esferas da vida, em sociedade ou na vida privada, de uma forma completa. Então, os nomes que vão participar hoje, assim como o nome do psicólogo que foi escolhido para participar hoje de manhã, são nomes selecionados a dedo de pessoas que eu sei que têm envolvimento com a matéria, e não só um envolvimento teórico, mas também um engajamento. E eu espero que nós todos saiamos daqui mais engajados e mais motivados a promover o enfrentamento das desigualdades de gênero, sejamos mulheres ou homens, né? E saiamos daqui mais unidos, e nós mulheres saiamos daqui com mais parceiros na nossa luta pelo enfrentamento à desigualdade de gênero dentro do sistema de justiça, mas também dentro das nossas vivências pessoais, afetivas e sociais. Então, muito obrigada pela presença de todos e todas. E agora, sem mais delongas, né, para compartilhar essas experiências da primeira atividade da tarde, em que será abordado o tema Experiências da Defensoria Pública no Trabalho com Masculinidades. A gente convida, né, a Defensora Pública do Estado do Pará, Yane, está aqui, né, e o Defensor Público do Distrito Federal, o Alberto.
Pronto? Olá, gente. Inicialmente gostaria de agradecer o convite, de poder estar partilhando, divulgando, a gente poder estar falando sobre o trabalho que nós desenvolvemos todos os dias. É sempre uma grande honra, né? Falar do que nós fazemos e quando fazemos com paixão. A Defensoria do Pará tem uma experiência já de 9 anos, pelo menos, com a defesa do homem e com grupos reflexivos de autores, acusados de autores de violência. E aí a implementação de um artigo que vocês conhecem, da Lei Maria da Penha, que é o 35 e o 45, que fala em centros de reeducação, centros de educação para homens, e com essa ideia de que, sem a mudança da perspectiva do homem, não é possível chegar à igualdade. Então, pode passar a primeira. Nós somos o quinto lugar no ranking do feminicídio, morremos 13 a cada dia, diferente da morte dos homens, a nossa morte principal é feita pelos homens. Vocês, com um modelo de masculinidade dominante, se matam. Se matam entre si, se matam conduzindo veículos automotores, se matam conduzindo motos. Nós somos mortas por vocês, pelo mesmo modelo. Por isso que é importante falar de masculinidade, porque quando a gente fala em masculinidade, a gente não fala só que nós queremos ser tratadas com igualdade, mas nós também falamos dos problemas que vocês apresentam por sustentar essa masculinidade hegemônica ou por buscar essa adequação dentro dessa masculinidade. Se você for pegar em qualquer cidade brasileira que tenha centros de referência de acidente, vocês vão encontrar o índice de homens jovens que estão morrendo todos os dias por acidentes de moto e carro. Isso é um fruto, é um produto dessa ideia de virilidade e da construção dessa masculinidade hegemônica. Então, é importante a gente falar sobre isso. Pode passar? Bom, nós tivemos um aumento de 30% do número de homicídios de mulheres entre 2007 e 2017. O que isso quer dizer? Que a Lei Maria da Penha não conseguiu diminuir o número de homicídios. Nós tivemos um crescimento maior entre negras do que entre mulheres brancas, o que também nos mostra que nós não estamos conseguindo chegar nas mulheres negras. E por que talvez a Maria da Penha, uma das respostas que a gente dá para não atingir, porque a resposta da Maria da Penha foi complexa. Ela abordou, e é uma lei primorosa, é uma lei que a gente deve levar no colo, que apresentou respostas complexas a um problema complexo, mas na hora da execução dessa lei, só uma parte dela foi executada. Qual a parte que foi executada? A do punitivismo. A parte de prevenção, acolhimento, rede, educação em direitos, não foi implementada como deveria. E aí, o artigo 35 e o 45, eles são uma amostra disso. Os dados de 2010, que é o último levantamento que eu encontrei, 10 capitais brasileiras têm um serviço de acolhimento para homens. Nós somos 26, né? 10 capitais. O mapeamento é de 25 serviços oferecidos no Brasil inteiro. Portanto, algo que deveria ser regra, dentro da sistemática da Maria da Penha, se converteu ao longo dos anos em uma exceção. É mais fácil você ficar procurando qual estado que tem o oferecimento do serviço, do que efetivamente encontrá-lo em todos os lugares, como foi a implantação dos juizados especiais, dos juizados da violência, que nós encontramos disseminados por todo o país, mas o mesmo serviço não aconteceu com os grupos reflexivos ou com o acolhimento para esses homens. E, pode passar. Bom, o direito, então, é chamado como promotor da mudança social, só que o direito que aparece só é o direito penal. A necessidade de nomear, visibilizar e combater a violência de gênero, ela é clara pelos números. Só que mesmo dentro do movimento feminista, a gente ainda tem um embate teórico muito forte entre a criminologia crítica e o movimento feminista. Não pensem que a gente leva esse serviço na Defensoria há 9 anos, sem que esses embates eles tenham integrado o nosso falar, o nosso pensar, a nossa maneira de agir. A criminologia crítica vem dizendo que criminalizar condutas não leva e não conduz a uma mudança ou diminuição de crimes. O movimento feminista tem a pauta de que, criminalizando a conduta e dando nome ao feminicídio, dando nome à violência, eu consigo ter essa visibilidade. E aí, onde fica a Defensoria nessa história, né? Recursos limitados,
escolhas a serem feitas. É um embate nosso interno, porque se eu tenho um número de defensores limitados e um número de profissionais limitados, e se eu estou fazendo, enquanto feminista, a defesa das mulheres, eu devo dispor desses recursos para os homens? Essa é a primeira inquietação. É uma inquietação que a gente acabou de enfrentar novamente quando a gente foi regularizar o núcleo, recentemente. Como o núcleo começou e como nós começamos a ideia do grupo reflexivo com homens? No ano de 2010, pode passar? Acho que eu não vou ter tempo para isso. Aqui são os números, tá? do nacionais de processos. Vejam o crescimento, chegamos a 1 milhão. Pode passar? Esse aqui é a diminuição dos recursos que eu falava há pouco. A Casa da Mulher Brasileira, por exemplo, agora em 2019 não vai ter recurso, 2020 também não. Então, a gente não tem dinheiro para fazer a nossa rede. Veja como essa inquietação ela é atual. Eu, enquanto defensoria, não tenho dinheiro, o Estado diz que não tem dinheiro para fazer a política para as mulheres, e, ao mesmo tempo, a gente está propondo aqui uma discussão de gastar esse nosso dinheiro com os homens. Então, vejam como é paradoxal, como é emblemático, e como é algo que nós temos que enfrentar dentro da defensoria, essa discussão, porque os nossos recursos são limitados. Pode passar? Aqui é a distribuição do Pará, do meu estado. São 3 varas de violência doméstica que representam 40% dos processos criminais distribuídos. 40%. Isso quer dizer que eu tenho 3 varas com 40%, 20 varas de todos os outros delitos com 60%. E aqui eu vou ter a alocação de 4 defensores para cuidar dos 40%. Então, esse é o cenário nosso, particular, e de onde esse serviço, mesmo com toda a dificuldade, continua se mantendo. Pode passar? E aí nós criamos, há muito tempo, o Núcleo de Atendimento Especializado ao Homem, com todas as críticas que isso pode ter. Em 2010, a partir de um convênio com o DEPEN, que inclusive o DEPEN agora eles vão oferecer novamente, fiquei super feliz com a ideia, que eles vão oferecer dinheiro que a gente vai poder se inscrever aí para ver se consegue recurso para aparelhar. Nós criamos o Núcleo do Homem. Quem deu todo o financiamento inicial foi o DEPEN. O convênio acabou, como todos vocês sabem, os convênios vêm e vão. E o serviço foi inserido dentro do serviço normal oferecido pela Defensoria. Até porque o Estado não tinha outro serviço de referência. Então, a gente vem de 2010 a 2020 com o serviço da Defensoria. E qual era a visão inicial? É claro que, durante esses 10 anos, o serviço muda, a concepção muda, a maneira de encará-lo muda, mas nós continuamos tendo esse serviço hoje integrado ao núcleo de gênero. Qual era a ideia? Garantir o atendimento e defesa dos homens autores de violência doméstica e familiar contra a mulher de forma equilibrada e com igualdade de condições em conflitos. Pode passar? E quais seriam os objetivos no NEA? Garantir o direito da defesa do homem autor de violência doméstica, e aí leia-se defesa criminal e familiar, através de equipe interdisciplinar, no intuito de superar as sequelas deixadas pela prática da violência e evitar novas práticas através da reeducação e reabilitação. Esse foi o primeiro objetivo, lá em 2010, que nós elaboramos. Que a ideia era uma defesa criminal, aliada ao atendimento psicossocial, o encaminhamento desse homem a toda a rede de serviços, tentando descobrir o gatilho dessa violência, que muitas vezes é o álcool. A violência se dá pelo machismo. Mas eu tenho fatores complicadores que, em casos concretos, fazem com que essa violência se dissemine ainda mais. E muitas vezes é o álcool, é a utilização de drogas, é o desemprego, é a questão de renda. E quando foi em 2000, no Congresso do Espírito Santo, a gente escreveu essa prática, a gente apresentou essa proposta, a gente ganhou naquele ano, junto com outras práticas do Pará, o concurso de práticas exitosas, e o nosso formato era esse: engajar os assistidos em atividades socioeducativas, realizar grupos de reflexão com os homens, que a gente ainda considera que é importante nós mantemos esses grupos, mas o enfoque do grupo, ao longo do tempo, mudou. E o núcleo também mudou. Antes, eu tinha o núcleo do homem funcionando no mesmo prédio do criminal e o núcleo da mulher funcionando separado, cada um com a sua coordenação. Pode passar? Com o passar dos anos, essa estrutura mudou. E, recentemente, pode passar mais uma, depois eu volto. Recentemente,
a gente está com uma estrutura nova. Aqui são fotos do grupo de reflexão, tem assim, datas bem diferentes uma da outra. E, a partir desse formato e da convivência nossa com os defensores que fazem a defesa do homem, eu já fiz a defesa do homem, quem apresentou essa prática lá no Congresso do Espírito Santo fui eu, há 500 anos, sei lá, 6 anos. E hoje atuo no Núcleo da Mulher. E a gente passou a ter um diálogo realmente muito interessante, apesar de que eu não posso dizer que não tenha disputa de espaço, que seja uma relação harmoniosa, que nunca tenha embates teóricos ou criminais. Se eu dissesse qualquer coisa dessa, eu seria uma tremenda mentirosa. É por óbvio. Eu estou com mulheres, no caso do nosso núcleo, com mulheres fazendo a defesa dos homens todos os dias, com 2 outros defensores fazendo a defesa da mulher, a gente está nesse embate diário. Mas nós construímos, dentro desse processo, uma ideia feminista de unir-nos e de conseguir fazer com que a causa do problema fosse solucionada para todos os casos? Não, para quem a gente consegue atingir. Efetivamente, como o núcleo funciona hoje? Nós fizemos recentemente a reformulação do núcleo. Pode passar. Deixa eu ir para a reformulação. Nós mudamos os objetivos também. E eu volto, tá? Nós fizemos a reformulação do núcleo e os 2 núcleos hoje respondem a uma mesma coordenação. A defesa do homem, que normalmente fica no núcleo criminal, e a defesa da mulher hoje responde a uma única coordenação. E os defensores criminais que atuam na defesa do homem, por resolução, fazem todo o trabalho de conscientização, de educação em direitos e acordos de família junto com os defensores que atuam na mulher. Daiane é loucura? Não sei. Eu acho que se me apresentassem esse modelo há uns anos atrás, eu ia dizer que ele não ia funcionar. Mas está funcionando há pelo menos 5 anos. E está funcionando bem. Na nossa avaliação, está funcionando melhor do que se eu tivesse a alocação desse recurso separado no núcleo criminal e poderia ter produzido para esse homem defesas machistas e misóginas e tivesse aqui a defesa da mulher, separado e sem comunicação. Hoje, o núcleo funciona em 2 prédios, porque eu não posso juntar esse público-alvo no mesmo edifício. São 2 quarteirões de distância de um prédio para o outro. A coordenação é a mesma. E, pela resolução que nós aprovamos recentemente, onde tem escrito no GEM, que eu queria que tu colocasse. E, pela resolução que nós aprovamos recentemente, os dois grupos respondem à mesma coordenação e a defesa criminal tem que ter uma perspectiva feminista. Então, o defensor que atuar na defesa criminal, ele não vai poder fazer uma defesa machista para esse homem. E nós já tivemos, por óbvio, esses embates dentro do contraditório. Existe limite à defesa? Não existe limite à defesa? Nós, institucionalmente, podemos culpar, no caso de estupro, a mulher? Nós podemos fazer defesas, por exemplo, de que o marido pode obrigar a mulher a ter relações sexuais num processo de estupro marital? E aí, com a resolução no modelo que ela ficou, hoje a defensoria já não vai mais poder fazer esse tipo de defesa. Ela vai fazer toda a defesa técnica, mas a defesa não vai poder ser machista, porque dentro da concepção no núcleo, a ideia é que essa defesa ela tem que ser pautada pela igualdade. E esse mesmo defensor faz toda a parte de educação em direitos. Do mesmo jeito que ele faz a defesa criminal desse homem, ele faz a campanha contra assédio. Esse defensor ou defensora faz roda de conversa com os homens. Ele atua na outra ponta de educação em direitos. Esse é o formato que a gente está trabalhando há pelo menos 4 anos ou 5, eu não sei dizer. É um formato que não tem no Brasil, mas permite que nós nos comuniquemos melhor, permite que nós tenhamos um reforço do time que faz a defesa do homem na ideia de educação em direitos e permite, quando a gente tem homens nessa defesa, para que a gente possa trabalhar temas que realmente são mais masculinos. Paralelo a isso, nós mantemos 2 equipes do psicossocial, uma em cada núcleo. E, por sorte, afortunadamente, as 2 equipes são muito boas.
o nosso quadro é formado por psicólogos e todo mundo quase com mestrado. Isso faz com que a prática dê certo, na verdade, essa atuação dê certo, porque a gente não teve rotatividade do psicossocial e a formação do psicossocial é aprofundada. Não é qualquer formação, não é gente que parou na graduação, é gente que dá aula na universidade, gente que está fazendo doutorado, a pedagoga está fazendo doutorado, a psicóloga é mestra, a outra psicóloga é mestra, mas que tem uma expertise de muito tempo e que não houve rotatividade do psicossocial. E aí nós mantemos hoje 2 grupos reflexivos. O de mulheres, que é extremamente comum dentro da defensoria, que existem muitas outras defensorias propondo e fazendo grupo reflexivo com mulheres, e mantemos um grupo reflexivo com homens. Qual o formato desse grupo reflexivo? Esse aqui é o Nugem hoje, que eu estava falando para vocês. E aí eu já falei até da competência híbrida. Aí eu vou voltar agora para os grupos reflexivos, que é a prática que nós fazemos para a construção de masculinidades não hegemônicas. Porque qual é a ideia? A ideia é que essa masculinidade ela pode ser tóxica e que, nesses grupos, a gente tem a possibilidade de discutir a masculinidade, de discutir a violência de gênero. E esse tipo de grupo, e o nosso também, o nosso tem reincidência zero. A gente faz o acompanhamento do grupo há 9 anos. A gente, quando termina o grupo, de quem participou, do número de sessões que são 20, encontros anuais, e cada participante tem que participar de 10. Quem participa? Compulsoriamente, os condenados. Voluntariamente, os homens que procuram o núcleo. Ou as mulheres que nós atendemos lá no outro núcleo, que dizem, olha, eu quero voltar, eu vou dar uma segunda chance para ele. A ação criminal continua rolando. E vocês sabem que nessas ações criminais, 50% é prescrição, porque as penas são pequenas. E que, se ela ficar calada, ele também não vai ser condenado. Então, como a polícia não faz nenhuma investigação a mais, pelo menos no meu estado, e é uma prática comum, para conseguir outras provas para além da palavra da vítima, a gente tem um número de absolvições muito maiores e de prescrições do que de condenações dentro dessas 3 varas. E aí, o que a mulher faz? A mulher vai lá com a gente e faz a retirada da medida protetiva. E a gente vai, vem cá, eu sei que a violência existiu. Tu queres realmente voltar com ele? Então, respeitando a autonomia de vontade da mulher, a gente faz um convite para que esse homem participe dos grupos reflexivos. Então, a gente tem as portas de entrada, que são as guias de execução, que vêm das varas com a condenação desse homem, desse agressor, a um número de sessões no grupo. Os que procuram voluntariamente o núcleo que atende ao homem. E aqueles que a gente chama e faz aquela conversa inicial para que ele participe do grupo, porque a mulher deseja a continuidade da relação, independente da violência. E aqui quem trabalha com violência sabe que isso é extremamente comum. E aí é feito esse encaminhamento desse homem para o núcleo. A reincidência desse tipo de grupo, nacionalmente, com os dados que nós temos, é de 2%. Fora dos grupos, 75%. Com quem nós trabalhamos? Como é que a gente faz a identificação? Lá atrás, a gente também pode fazer a identificação quando a gente pega vários processos, quando eu estava na parte do homem, pegava 3 processos com o mesmo homem, com mulheres diferentes. A gente conversa com eles, olha, tu vai ser condenado, tu não queres diminuir a tua condenação? Meio assim, proposta de promotor. Vamos lá para o núcleo. Vem, porque depois eu vou juntar que tu fostes. O juiz vai se sensibilizar porque tu participou, tu está querendo mudar, né? Aí a gente faz esse convencimento com os homens e leva esses homens de vários processos com uma reincidência específica para lá. Então, a gente acaba pegando, no grupo reflexivo, crimes mais graves, homens com reincidência específica em violência de gênero, que é o nosso público-alvo maior. Por quê? Porque, efetivamente, os voluntários são pouquíssimos. Quando a gente marca para discutir masculinidade, a Rita, a gente até brincava pouco, ela disse que tinha uns 12 homens de manhã. Lá na Defensoria do Pará, a gente está fazendo essas discussões de masculinidade com grupos menores. A psicóloga e eu estou querendo que algum homem tenha essa formação para começar a fazer a discussão dessas masculinidades. A gente tem juntado e feito dentro da Defensoria. Grupos pequenos, em horário de expediente, porque não é um assunto que a pessoa vai parar, não, eu quero ir no meu horário livre. Reforma da Previdência, todo mundo vai. Pacote anticrime, todo mundo vai. Vamos discutir masculinidade? Não aparece ninguém. Então, a gente está fazendo isso meio que compulsoriamente, passando nas salas e fazendo
devagar, montando vários grupos em cada 2 em 2 meses, 3 em 3 meses. O próximo que a gente vai ter é, na semana de comemoração do Dia da Mulher, 8 de março. E aí nós estamos aliando ao trabalho que nós já fazemos com a mulher, nós estamos aliando sempre uma atividade voltada para a masculinidade, para que a gente possa estar atendendo os homens. E aí já disseram uma pincelada, que o tempo acabou. Eu só queria falar só mais um pouquinho da masculinidade, porque é um assunto que eu não sei se vocês trabalham. Aqui são os temas, tá, gente, dos encontros. Passa mais uma aqui. Qual é a questão da masculinidade? É que eu vou ter sempre um modelo de masculinidade que é considerado o modelo padrão. E é como a branquitude. Eu posso não praticar, eu posso não ser racista, mas o racismo me beneficia se eu sou branco. Mesmo que eu não seja racista. A ideia da masculinidade hegemônica, gente, é igualzinho. Eu não sou macho escroto, mas o fato de existir machos escrotos me beneficia. E aí, reconhecer esse privilégio e compreender que existem outras maneiras de ser homem é o desafio dos grupos que a gente faz. Os grupos reflexivos que nós conduzimos. Eu acho que é só. O meu tempo acabou. Se vocês quiserem mais alguma coisa, mais alguma informação, perguntem. Eu espero ter aproveitado bem o tempo, que a gente nunca sabe. E aí passo a palavra para o meu companheiro. Bom, boa tarde a todas, todos. Vou só marcar meu tempo para eu ter uma ideia. Mas acho que eu nem vou usar o tempo todo, não. Eu dou no final, não tem problema. Pode voltar. Até porque eu acho que essas iniciativas são boas. São boas a gente debater mais. Eu fiquei com várias dúvidas sobre como foi implementado. Meu nome é Alberto, tá, gente? Eu sou defensor aqui do DF. E os meus estudos, eu estou fazendo doutorado de Sociologia agora, na UNB, e os meus estudos têm se voltado agora, para discutir masculinidade. Durante o mestrado, eu me confrontei, encontrei, briguei, compreendi muito com o feminismo e os feminismos e todas essas epistemologias feministas. E pelas tantas, depois de compreender, e com muito acerto, aliás, questão de lugar de fala, etc., eu encontrei um texto bem pequeno. Na época do autor, quando ele lançou esse texto, era o Robert Connell. Hoje, se você encontrar ele, ele vai se apresentar como Raven Connell. Raven Connell talvez seja um dos sociólogos mais relevantes da atualidade. Ele, na década de 90, ele lança um livro chamado Masculinities. Tem um livro menor, Gender Power, Força e Poder, né, Gênero e Poder, em que ele vai trazer a ideia da masculinidade hegemônica e das feminilidades enfatizadas. E é muito interessante o texto. E ele traz uma discussão que até então, principalmente no direito, estava muito focada para situar o homem quando o homem é vítima da violência doméstica. E ele vai trazer uma outra perspectiva. Não, os homens sempre estão presentes nas violências. Qual é esse homem ou esse menino que ele é moldado e ele participa desses atos? Como isso acontece? A mulher na violência, ela é um ser passivo ou ela também interage? E a partir dessas indagações, ele, que depois do falecimento da esposa dele, em virtude de um câncer bem, bem forte, ele assume, né, a sexualidade dele, ele pode assumir o papel de Raven Connell de fato e se apresentar como ele sempre quis, e ele vai trazer essa ideia da masculinidade hegemônica, que parte, né, ele diz que ele pegou emprestado o conceito de Gramsci, de hegemonia, mas que ele desenha a partir de uma relação social, em que nós temos um desenho de uma masculinidade hegemônica, que não existe, é fictícia, ela é fantasiada, mas ela permeia as nossas mentes, e essa masculinidade ela vai desenhar a nossa sociedade. E é muito interessante essa visão, por quê? Porque primeiro, o Connell ele já traz a questão da dinamicidade. É uma relação dinâmica, não é estática. E aí, eu vou trazer uma fala que eu ouvi ontem, que é: Alberto, você vai participar de um evento sobre masculinidade tóxica? Eu vi isso, eu não quis ir. E é um colega que é bem crítico que me falou isso. Falei, sim, mas você sabe o que é a masculinidade tóxica? Ou
a partir do que se fala que essa masculinidade é tóxica? Porque se você for pensar em termos de patriarcado convencional, as teorias de patriarcado de Bourdieu mais de trás, realmente você vai falar, é um absurdo essas teorias. Você vai falar que o patriarcado do Brasil é o mesmo do Marrocos, que é o mesmo dos Estados Unidos. Não é nem mais hoje assim, né? Os estudos hoje da sociologia, eles já avançaram essa questão do patriarcado, já tem outras teorias lá das francesas. Mas quando vem o estudo do Connell, ele fala, calma, gente, isso daí é uma construção social, isso daí é uma interação. Isso daí está em constante reforma. Nós temos na sociedade um padrão de hegemonia que ele é divulgado. Se a gente for pensar década de 80, um Schwarzenegger, no Stallone, aqui no Brasil, esqueci o nome dele, gente, sempre falo nele, a presença de Anitta, o Maia, José Maia, mas ele não é mais. Ele não é mais. A época que ele dava raquetada e que era bem visto, passou. Graças a Deus, né? Essa época passou. Hoje ele já não é mais a masculinidade hegemônica. Hoje já é lá o rapaz, aquele loirinho que faz tudo, né? Se dá uma caneta, ele constrói uma casa. O Rodrigo Hilbert. Mas não é. É um padrão. É um padrão fantasioso, porque o Rodrigo Hilbert ele não tem uma diarreia, ele não discute com mulher, ele não tem dificuldades que a gente tem diariamente. Né? Ele só faz tudo excelente. Não, ele é um pano, né? Tesouro. Fantástico, Rodrigo. Mas por que esse desenho? Isso daí em razão, principalmente, aí quando ele vai chamar atenção, como a nossa sociedade ela vai se reportar à mídia e esse processo de massa. Esse desenho da hegemonia se faz porque a mídia ela transmite essas ideias, nós estamos em diálogo constante e surgem essas concepções. E na nossa sociedade atual, o nosso padrão de masculinidade hegemônica, que nada diz que a masculinidade vai ser sempre hegemônica. A gente pode vir uma feminilidade hegemônica. Eu acho que não, mas é possível, né? Tenho dó dos homens se vier, porque vão apanhar muito, merece. Mas esse modelo nosso da masculinidade hegemônica, hoje esse modelo se baseia principalmente na heteronormatividade. Ou seja, você deve ser hétero. Há uma norma social que impõe penalidades para quem não segue o padrão hétero. E a heteronormatividade, ela também tem uma conexão muito grande com o casamento. É a instituição mais relevante. É o contrato social que prende a mulher, se a gente for pensar em Paterman, né? É aquele contrato social que prende a mulher naquele vínculo. É o que justifica para um nosso civilista aí falar que é possível o homem forçar a mulher a ter relação sexual, né? Em razão da proteção que ele dá para ela. Mas é também o discurso que ressurge hoje nos movimentos reacionários, os movimentos que vêm no mundo inteiro. E não é uma constante do Brasil. Janeiro do ano passado eu estive na Espanha, em Portugal, vi de perto como estava forte isso lá. Batendo o tempo todo na televisão as questões, o crescimento desses movimentos reacionários. Estados Unidos, a mesma coisa. No início do ano eu, sem querer, participei de 2 manifestações contra o Trump, no meio da rua lá em Miami. E essas ligações entre heteronormatividade, casamento, explicam por que é desenhada uma masculinidade hegemônica e, como o Dani falou bem, apesar de eu não ser o macho que me aproveite dessa masculinidade hegemônica, eu tenho os benefícios, porque eu sou cúmplice. Eu sou um masculino cúmplice, uma masculinidade cúmplice. Eu acho aquela masculinidade hegemônica adequada e eu tenho os benefícios da opressão. E aí se molda de um outro lado, e isso é muito legal para a gente entender como que homens podem participar desse debate sem ser tolhidos. A gente pode falar do nosso local de fala, eu acho que esse é o mais importante. Né? Eu sou homem, heterossexual, tenho filha, tenho uma esposa, e eu acho absurdo algumas falas, mas para me situar, o feminismo às vezes ele não me dá um bom campo. O feminismo de maneira abstrata, sem uma maior profundidade. Porque as epistemologias são inúmeras, né? Mas se for falar com uma radfem, por exemplo, uma feminista radical, ela já falou, vaza, sai daqui. Dependendo do contexto, também não. Mas eu posso falar do meu local de fala como homem, né? E esse é o local de fala que eu tento me exprimir, nunca tentando retirar a fala de nenhuma mulher, porque não caberia, né? E
a partir da visão da masculinidade hegemônica, a Raven vai trazer a feminilidade enfatizada. Então, se a masculinidade hegemônica é esse desenho normativo de uma figura fantasiosa, a partir desse pressuposto da heteronormatividade, e isso é um desenho, é uma conexão, né? Essa conexão entre as várias masculinidades que existem e as várias feminilidades. Essa masculinidade hegemônica, ela vai trazer uma característica para todas as feminilidades. Todas vão ser subordinadas a ela. Não vai ter nenhuma feminilidade que alcance a masculinidade no nosso padrão societário atual. Tanto que quando a gente pensa numa feminilidade que entre oposição à masculina, em regra, os exemplos que a gente tem, os estudos, vão trazer hipóteses de mulheres agindo como se fossem homens de sucesso nas respectivas áreas. Tem um estudo muito legal que mostra algumas características de empresários de sucesso. E aí você vai ver, as características das empresários de sucesso são características masculinizadas. Como a gente pode pensar numa ex-presidente que foi deposta, como ela era uma figura extremamente masculinizada de força no início do mandato, e como ela vai trazendo caracteres que a gente pode chamar mais femininos, mas são caracteres de fragilidade, ao final, antes do impeachment. Isso mostra como que essa, além de ser uma construção, não é fixo, é também sempre uma posição da mulher inferior. Sempre. E por que o Connell chama, ele se atenta muito a isso? Porque mesmo entre os homens, e aí é muito legal, quem puder ler Elette Saffioti, ela já escreveu na década de 80 coisas que as pessoas vão teorizar décadas depois, socióloga brasileira que era fantástica. Ela já falava que mesmo esse padrão de masculinidade ele é ruim para os homens também, que são beneficiados. Porque eles são tolhidos também. Eles não podem alcançar todo o seu potencial porque devem seguir determinados padrões, ponto. E esses homens, essa masculinidade subordinada, ela não é o único tipo de masculinidade. A gente vai ter abaixo também outro tipo de masculinidade que podem ser marginalizadas ou criminalizadas, como homossexuais, transgêneros, etc. Então, olha como já amplia a discussão. A gente não tem mais o desenho de um homem e de uma mulher, e sim de vários masculinos, vários femininos, e que seguem um tipo de construção social que engendra a nossa sociedade e, primordialmente, desenha nossas instituições. Desenha nossas instituições. Quantas mulheres possuem espaço de poder? Essa é uma pergunta muito relevante. Quantas mulheres estão em espaço de poder? Porque, em números absolutos, nós temos mais mulheres que homens no Brasil. Mas quando a gente vai ver onde as mulheres estão locadas, principalmente serviço público, que é meritocracia, né, como se não houvesse passado, pais, dinheiro, escola particular, as mulheres elas não estão situadas nos topos, apesar de entrarem nos concursos. As mulheres alcançam o ingresso por concurso público, mas não conseguem o mesmo número, o mesmo percentual de cargo de direção e chefia, não conseguem determinar políticas institucionais, sempre acabam sendo colocadas ao lado. Isso por quê? Porque estruturalmente as nossas instituições elas foram desenhadas ou concebidas a partir dessa masculinidade hegemônica. E o Connell vai chamar a atenção para outro fator muito interessante. Como há uma opressão, eu escrevi muita coisa, tá, gente, mas eu sou assim mesmo. Como há uma opressão dessa masculinidade hegemônica em face das mulheres, a feminilidade enfatizada, que é aquele feminino que se adere ao masculino hegemônico, que tenta corresponder a ele tem poucos espaços de acesso a poder. Como tem poucos espaços de acesso a poder, há uma luta muito maior para diminuir as outras feminilidades. Isso daí daria para a gente discutir muitas coisas, principalmente a questão da criminalidade, que você falou muito bem. Por que o desenho da criminalidade masculina ela tem esses contornos e sempre fala, tem muito homem morrendo, muito mais homem que mulher. Sim, muito mais homem que mulher, mas quando as mulheres morrem, quem mata são seus companheiros. Dentro de casa ou próximo de casa, no trabalho. Porque aí é o local que ela pode transitar, de casa para o trabalho para casa. Né?
Quando os homens morrem é outro contexto, contexto de brigas de rua, de acidentes, etc. Mas justamente por causa desse espaço de poder também, que a mulher não tem uma liberdade tão grande. E eu fico muito feliz mesmo, a gente tem algumas iniciativas muito boas aqui na Defensoria, mas ainda eu tenho muitas dúvidas das escolhas políticas que a gente faz ao tratar da violência de gênero. A Lei Maria da Penha ela é primorosa, e para mim ela é muito primorosa porque ela aposta demais, e isso é o que eu entendo da lei quando eu leio ela aposta demais na não justiça. Ela aposta demais nos serviços. Para mim, ela colocou a Defensoria Pública como do grande interlocutor, porque é o órgão da assistência judiciária, mas que ele está ali, está no meio, ele vai fazer a tradução do que a mulher quer entre o sistema judicial e o sistema de assistência social, o sistema, sei lá, trabalho, etc. Ele dá essa possibilidade para a gente, como Defensoria Pública, fazer essa interlocução. A lei, artigos do Código Penal são pouquíssimos que ela mexe. Ela mexeu muito mais na cabeça dos operadores, nas decisões do Supremo. Mas se a gente for olhar artigo por artigo, são uns 3, né? 4, são pouquíssimos artigos de direito penal mesmo. Incrementa a pena, aumenta a pena, muda tal coisa. Porque ela traz essa nova visão. E isso, na minha pesquisa de mestrado, ficou muito claro. Não adianta apostar com tanta força, até essa ficção positivista que a gente tem do direito, que a norma resolve, que é uma prevenção geral. As mulheres vão para a audiência, quando elas não conhecem a Lei Maria da Penha, quando elas não tiveram acesso a um advogado, a um defensor antes, elas sequer sabem por que estão na audiência. Eu entrevistei mulheres antes e depois da audiência de confirmação, para falar se queria continuar. O que em si já é um ato de violência enorme. A mulher tem uma dificuldade enorme para sair do ciclo de violência. Quando sai, aí é perguntado de novo se quer continuar. Eu já tinha desistido há muito tempo, porque você vai na delegacia, você tem certeza? Você chega em casa, você tem certeza? Aí ligam do judiciário, você tem certeza? Aí vai para uma audiência, o juiz para, você tem certeza? A culpa é dela, não é de quem agrediu. E as mulheres que talvez tivessem essa maior dificuldade, elas sequer sabiam para que estavam. E depois das audiências, elas não sabiam qual foi o caminho. Não tinha a mínima ideia, porque não tinha assistência jurídica. Os homens agressores, os que não estavam com advogado, estavam com defensor aqui no Distrito Federal. Mas mesmo eles também não tinham uma concepção muito clara de como aquilo poderia impactar. Sabiam do aspecto criminal, mas da conformação ou de estar numa estrutura desigual de poder, eles não se concebiam assim. E talvez eu acho que esse é o primeiro obstáculo, o obstáculo mais grave, o mais difícil. Até para o meu colega que falou, você vai participar do evento de masculinidade tóxica. Ele se compreender dentro de uma estrutura desigual de poder. Né? E se compreender também como uma elite jurídica, que a gente tem muita dificuldade para compreender isso. Né? Defensoria é muito bom o trabalho, né? A gente ajuda os pobres, como eu vou para o céu, né? Vou para o céu. E a gente esquece que a gente é uma elite jurídica, a gente vem de uma casta jurídica e a gente é elite também. E a gente é uma elite que oprime. Branca. Né? Mas tudo bem. Então, voltando. Essa constatação de que tantas vítimas, os autores nas ciências criminais não têm uma visão clara do papel deles ali, é algo a ser pensado e que reflete por que dá certo esses grupos reflexivos, os grupos com homem. Porque é a possibilidade de pessoas capacitadas entrarem em contato, conversar e mostrarem as dinâmicas. Falar, isso não é mais aceito, isso não pode ser assim. E é muito difícil não se mover assim, porque toda a nossa cultura é formada a partir da pressuposição da superioridade masculina e de uma maior resiliência ou resistência da mulher. Inclusive que no final da história a mulher se casa com o homem e está tudo bem. Né? O homem pode ir lá e acordar ela dando um beijo não consentido, o cravo pode bater na rosa, porque no final eles vão casar. Né? Essa vem por diversas formas e é um elemento cultural. Isso é outra característica que, quando a gente trata das feminilidades também, vão acentuar por que as feminilidades que são mais excluídas, como mulheres homossexuais, elas têm uma grande dificuldade, não apenas contra os homens dessa masculinidade que segue a hegemônica, né, essa cumplicidade, mas também com as próprias mulheres.
justamente porque a coisa é mais grave ali, mais dramática. Então, retomando tudo isso, a alternativa de discutir masculinidades, eu acho que ela tem, eu já vou concluir, gente, ela tem algumas possibilidades de intervenção muito boas, só que são de difícil implementação e de difíceis consequências, a gente não consegue prever muito bem. Primeiro, nós estamos numa instituição que ela é estruturalmente moldada, como são as demais instituições, para seguir um modelo patriarcal ou heteronormativo. Ponto. Isso é o primeiro, talvez, embate. E veja que nós somos a instituição mais jovem, né, no cenário brasileiro e que, graças a N fatores, conseguimos um status constitucional tão prestigiado como foi a Defensoria. Não foi fácil, mas isso daí exige também da gente lutas constantes. Segundo, quebrar essa barreira institucional exige medidas concretas e práticas diárias. E isso tem um custo político. Vamos ter um custo político? A gente vai aceitar um custo político? Porque o que o Connell fala muito bem no Gender Power, no Gender Power, é que todas as questões envolvem dilemas políticos, culturais inúmeros. Você não acha que é fácil esse tipo de alteração vindo de cima para baixo, porque não é assim que a cultura ela é moldada. A gente tem um órgão que está disposto a isso? Ou a gente vai fazer uma nota dizendo que os defensores não podem agir assim, que não é o nome da instituição? Esse é um outro problema e é uma outra dinâmica que precisamos também estar atentos, né? Terceira posição, que ter essa iniciativa muitas vezes, ir ao encontro das práticas dominantes dos outros órgãos que participam do sistema de justiça. E ao encontro, frontalmente, a gente tem um Conselho Nacional de Justiça que exige que exige dados estatísticos. E isso daí vai totalmente contra essa ideia. Se você precisa de dados, você não vai perder tempo conversando com as partes. E se você não conversa com as partes sobre as dinâmicas familiares, você não vai compreender por que a violência ali está sendo ressignificada diariamente. Você dá uma resposta no processo, mas a violência continua e ela vai transmitir para os filhos. Vai seguir essa violência geracional. Quarto ponto, e acho que foi o último que eu anotei. Nós temos essas práticas de acolhimento para o atendimento à população e como implementar no atendimento à população. Eu sei que está aqui a Roberta da SOAP, a Roberta tem várias iniciativas ótimas aqui no plano, mas aí quando eu viro meus olhos para satélites, a gente tem que alcançar, e a gente está falando de Brasília que é um quadradinho, né, pequeno, e nos rincões do Brasil isso é muito mais forte, que locais com, por exemplo, Pará é gigantesco. Olha como é difícil sair de Belém. Aí você vai para Marabá, depois você vai lá para cima, tal, muito longe. Como implementar isso nas nossas práticas diárias no atendimento à população? Para a gente conseguir, talvez, romper um pressuposto que a gente acaba tendo que trabalhar com ele, que é trabalhar apenas com aqueles casos que foram institucionalizados, que chegaram ao sistema de justiça. Como deixar à disposição da população um serviço sem que ele venha com essas pechas, esses preconceitos. Eu acho que talvez esse seja uma das maiores dificuldades. E, lógico, como é dificuldade, isso daí nos angustia, mas também nos dá ânimo para tentar fazer algo, né? E eu acho que talvez, em resumo, assim, essa miscelânea que eu fiz hoje, eu acho que talvez esse seja o nosso desafio para os próximos anos. Nós estamos diante de um cenário complexo, extremamente complexo. Mas vejam, a masculinidade hegemônica não é o Trump. Nunca foi o Trump. Ter poder não é masculinidade hegemônica. A nossa cultura não destina a masculinidade hegemônica para o poder em si. Porque aí tem outros critérios, até atração sexual, até fala, né, encanto, etc. E isso é interessante para a gente tentar compreender como tudo é construído socialmente. E a gente tem sim espaço para reverter os cenários. Só que como é uma construção cultural, as coisas não são dadas. Não é uma lei que vai alterar uma cultura. Mas a gente pode, a partir das nossas práticas, com atividades junto à população, tentar fazer uma melhoria. Né? Bom, acho que é isso, gente. Obrigado.
agradecemos aos ilustres defensores pelo compartilhamento de suas experiências e, dando continuidade à temática, convidamos a pós-doutoranda em Direitos Humanos e Cidadania e doutora em Sociologia, Ana Paula Antunes Martins, que abordará o tema Gênero e Masculinidade, a importância do tema para a formulação de políticas públicas no sistema de justiça. Boa tarde a todas as pessoas presentes. Eu acho que não está funcionando esse microfone, né? Não sei se está funcionando. Tá. Queria agradecer, em primeiro lugar, a Rita, né, pelo convite para estar aqui hoje nessa discussão sobre masculinidades. Me parece muito importante que a gente tenha um dia para falar sobre isso, né? Geralmente, o tema das masculinidades ele vem junto com temas de relações de gênero, né? E geralmente é um tópico dentro de uma reflexão mais ampla dos estudos de gênero, mas falar sobre masculinidade de um jeito mais focado, né, com mais especificidade, me parece que pode gerar dois tipos de efeito. Então, talvez a minha fala busque, né, como objetivos dois tipos de efeito. Primeiro, uma reflexão, que é uma reflexão que passa pelas relações, né, o gênero, como disse o Alberto, eu e o Alberto somos provenientes da mesma escola, né, que é o programa de pós-graduação em Sociologia da Universidade de Brasília, compartilhamos a mesma orientadora, inclusive, né, e agora eu estou no pós-doutorado em Direitos Humanos e Cidadania, ainda voltada para os temas das relações de gênero nas políticas públicas, né. E sou formada em Direito, então tenho tido diferentes contribuições com o sistema de justiça, sou professora na Escola da Magistratura também, numa pós-graduação em Gênero e Direito, e a Rita e a Roberta são alunas dessa pós-graduação justamente, né? E esse conjunto de atividades nos faz pensar sobre os nossos desafios. Então, voltando aos objetivos, né? Um primeiro objetivo é essa reflexividade, que é a reflexividade de todos nós que estamos em relação. Né? Todos nós estamos em relação. Ou mesmo que você seja, eventualmente, mulheres, né, que sejam lésbicas, estão em contato com homens no cotidiano, né, no seu ambiente de trabalho, estão em contato com seus pais, com seus irmãos, né, lidam com homens na família, lidam com homens na vida pública, enfim. Nós, mulheres, e dentre elas me incluo, né, que temos relações afetivas com homens, também temos inúmeros desafios, e quando a gente estuda masculinidades, é esse o desafio de pensar sobre como que nós temos vivenciado as nossas relações e como nossos parceiros têm se transformado a partir das nossas experiências, que cada vez são mais ditas, narradas. Nós temos narrado as nossas experiências, né, de machismo, de sexismo, de desigualdade. Então, como nessa relação do cotidiano nós temos reestruturado essas relações, né? E falei um pouco sobre essa reflexividade a partir do feminino, mas me causa muito interesse a reflexividade a partir do masculino, né? Então, o convite que eu queria fazer, especialmente para os homens, nessa tarde, nesse dia de reflexão, é o que significa, nesse momento, ser homem em um contexto de aprofundamento da violência de gênero. Como é ser homem diante de notícias reiteradas de feminicídio? Como é ser homem no início do século XXI, com um aprofundamento tão importante da precarização do trabalho, que atinge as pessoas de um modo geral, mas que viola em grande medida ainda as mulheres negras? Como é ser homem num contexto de permanência das nossas estruturas escravocratas? Vivendo na América Latina, né, em um país, no Brasil, continental, com tanta diversidade, pluralidade étnica e cultural, em que os direitos indígenas, as questões ambientais, estão cada vez mais nos desafiando a encontrar soluções.
E as mudanças climáticas, elas devem nos trazer para uma perspectiva de superação das desigualdades absolutamente desafiadora. E vocês vão a cada vez mais se confrontar com isso na defensoria, eu penso, né? Porque, de repente, você está falando com uma mulher em situação de violência, que é uma mulher que mora numa área ocupada, como aqui na cidade estrutural, muito próxima, que é onde nós também desenvolvemos, eu desenvolvo lá pela Universidade de Brasília, um projeto de extensão com as mulheres que ficaram sem renda depois da desativação do lixão. Então, vejam a situação. Pessoas que viveram durante décadas, famílias que nunca tiveram um emprego fixo, né? Nunca tiveram essa história de estão desempregados. Não estão desempregados. São os desempregados por desalento, porque são as pessoas que nunca procuram um emprego. O emprego não é para elas. Então, imaginem, uma região onde as pessoas viveram do lixo por muitos e muitos anos. Agora, elas não vivem mais, porque o lixão deixou de estar lá, né, por causa da Política Nacional dos Resíduos Sólidos. E as pessoas não têm nenhuma fonte de renda, sequer o lixo. Bom, essas mulheres são as que mais procuram a defensoria aqui. São as principais clientes assistidas da Defensoria Pública aqui em Brasília. Mulheres que estão em situação de violência, que então, de repente, estão na sua frente, vivendo numa área que tem uma moradia irregular. A maior parte delas vive em Santa Luzia, que é um lugar que tem estudos que é uma área de proteção ambiental, as pessoas não poderiam estar morando ali, não tem nem como regularizar aquele lugar. E elas ficaram durante meses sem acesso à água. E essas mulheres estão em situação de violência. Então, você está falando de um conjunto de vulnerabilidades que tem a ver com as questões mais estruturais da nossa sociedade e que nos levam à necessidade de promover políticas cada vez mais transversalizadas. Então, temos a necessidade de ter a especialidade dos serviços, mas a transversalidade é algo muito necessário cada vez mais, e nesse sentido a defensoria me parece que ocupa um papel muito importante. Então, essa reflexividade de se pensar como um sujeito nesse contexto me parece um objetivo muito importante. E o segundo objetivo que me parece necessário é pensar enquanto instituição, nesse contexto, enquanto Estado, né? Pensar quais são os caminhos das políticas públicas nesse contexto, né? Um contexto que tem um acordo, né, com as falas que foram feitas antes, um contexto que é muito desafiador, para não dizer preocupante, no que diz respeito às políticas públicas para mulheres, porque o modo como a Lei Maria da Penha se estruturou foi em torno da rede de atendimento às mulheres em situação de violência, né? Então, a rede necessariamente interdisciplinar, né, interinstitucional, requer recursos, né, requer uma tomada de decisão dos governos, dos agentes públicos, em prol da superação das desigualdades, e como atuar num contexto em que o sistema de justiça ainda consegue se manter em pé, mas que os outros serviços, né, especialmente aqueles ligados ao poder executivo dos diferentes entes, têm muitas dificuldades para promover as políticas públicas. Ontem tivemos a notícia de que a Casa da Mulher Brasileira não vai mais receber recursos. A Casa da Mulher Brasileira, que a partir de 2003 era uma das principais políticas, que deveria ser implantada em todas as capitais do Brasil, justamente para promover a intersetorialidade. Como promover política pública a partir de um órgão específico, se é na rede que os direitos podem ser garantidos? Então, estamos diante de inúmeros desafios, né? Voltando, um desafio da autorreflexividade, de se pensar diante desse contexto, de se pensar diante de um contexto interrelacional, e temos muito trabalho a fazer. Inclusive nós, não são só os nossos assistidos que têm muito trabalho a fazer na reformulação das relações. Nas relações afetivas, nas relações íntimas.
Quais são os trabalhos que nós precisamos fazer no âmbito das nossas relações íntimas e de afeto? O que precisa ser feito para que a gente possa atingir a equidade de gênero? E eu não estou falando só de lavar a louça. É também lavar a louça, porque é também dividir o trabalho doméstico, é entender que o cuidado é um trabalho que tem um papel crucial no desenvolvimento econômico dos nossos países, porque sem o cuidado, as pessoas não têm condições de desenvolver suas especializações no mundo do trabalho. Nós sabemos o custo dessas camisas todas que estão passadas, inclusive a minha roupa aqui. E provavelmente, talvez 1% de nós próprios tenhamos feito esse trabalho, né? Porque nós terceirizamos esse trabalho para pessoas com menos qualificação do que nós. E esse trabalho, em grandíssima medida, é feito por mulheres. Então, o cuidado, ele tem um custo e ele também gera a mais-valia que nos permite produzir valor, mas também gera inúmeras hierarquias e desigualdades sociais. Então, a gente está falando dos direitos trabalhistas das mulheres, especialmente das mulheres negras, e a gente está falando da distribuição mais equânime do trabalho doméstico, dentro das relações domésticas em casa. Porque mesmo que as pessoas tenham auxiliares mais ou menos especializados, com mais ou menos direitos em casa, as mulheres ainda assim, né, mantêm uma rotina mais enfática de trabalho em casa, especialmente pelo trabalho reprodutivo. Porque a reprodução da nossa espécie também é um trabalho. E esse cuidado que é realizado em relação às crianças também é um trabalho. Oneroso, muito afetivo, muito especial, mas oneroso, né? Que tem um custo também. Então, que trabalhos são esses que nós temos para fazer no âmbito das nossas vidas íntimas, das nossas vidas, das nossas relações, que podem produzir mudanças concretas na estrutura social? Ou a gente tem dúvidas de que a estrutura social pode ser transformada? Uma questão muito importante para os estudos sociológicos da segunda metade do século XX é a ideia de que estrutura e ação podem ser pensadas na lógica da estruturação, da transformação social. Porque se a realidade ela é produto das estruturas, a nossa ação também produz estruturas, novas estruturas. É possível reestruturar. E o conceito de masculinidades hegemônicas, sobre o qual Alberto falava, cuja principal expoente é justamente a socióloga australiana Rainey Connell, que produz a ideia de que existem na sociedade masculinidades hegemônicas. O que significa isso? Ela parte do conceito de hegemonia do Gramsci, mas para dizer que a hegemonia é uma disputa cultural sobre o que deve ser válido em determinado contexto. Mas essa disputa, ela não está encerrada. Ou nós temos dúvida de que o modo como nossos avós aprenderam a ser homens, nossos avós, plural, né? Nossos avós? Avós. Aprenderam a ser homens, é diferente do modo como os nossos filhos estão aprendendo a ser homens. É diferente. Não necessariamente melhor. Não estamos necessariamente evoluindo. Podemos falar bem sobre isso nesse momento. Mas há um processo histórico de transformação do modo como nós nos pensamos a respeito de ser homem, a respeito de ser mulher, ou a respeito de não ser nem homem nem mulher, porque essa recusa também é legítima, a respeito das identidades de gênero, não é? É legítima. Pode ser que todos nós aqui sejamos cisgêneros, mas é legítimo que algumas pessoas recusem o binarismo como uma maneira de se identificar, né? De todo modo, essa história é uma história que se transforma
e que muda, e que a nossa ação pode produzir transformações nessas estruturas. Então, hoje nós temos uma masculinidade hegemônica. Nós tivemos outra masculinidade hegemônica em um outro momento. O que não quer dizer que todos os homens aqui presentes se encaixem nessa masculinidade hegemônica. Aliás, poucas pessoas se encaixam numa masculinidade hegemônica. Ela é um tipo ideal, ela é um padrão, ela é uma norma. A masculinidade hegemônica é uma norma. Mas essa norma, ela pode mudar e ela pode se transformar. E pode ser que a gente consiga construir uma norma de que o que é mais aceito socialmente é que os homens respeitem as mulheres. Que os meninos tenham gosto de brincar com as meninas na escola. Que os meninos valorizem os ganhos e os acertos das meninas. Que as mulheres não tenham medo. Pode ser que a gente consiga construir uma masculinidade, um modo de exercer o masculino, que não seja ameaçador. Que as pessoas não tenham medo dos homens. Que as mulheres estejam livres do medo. É possível que a gente consiga construir um tipo de masculinidade que o medo não seja um elemento das nossas relações. É possível que a gente consiga construir um tipo de democracia em que todas as pessoas tenham acesso às oportunidades de se desenvolverem como seres humanos. Acesso à educação, à saúde, sem medo de serem estupradas no caminho do trabalho. Agora eu peguei um Uber para vir para cá, com uma motorista mulher, e ela estava louca de medo. Ela estava louca de medo. Ela mandou uma mensagem para mim antes de eu entrar no Uber, perguntando para onde eu ia. E eu achei isso estranho, porque o Uber não tem essa informação, né? Mas aqui em Brasília aconteceram várias situações recentes de violência. E ela tá louca de medo. E ela me disse, ontem teve um estupro aqui na Zanotti, eu não sei nem se isso é verdade, mas ela começou a me relatar muitas histórias. E ela disse, eu estou desempregada, eu sou pedagoga, e eu tenho muito medo de estar aqui. E ela está trabalhando nessa condição. E ela tem medo de estupro. Eu tenho medo de estupro. As minhas colegas que estão aqui, as mulheres que estão aqui, têm medo de estupro. A gente tem medo disso. A gente aprendeu a ter medo disso. A gente aprendeu que nas nossas relações a gente tem que ter medo disso. Que a gente tem que se cuidar. Então, é possível que a gente construa um outro tipo de masculinidade em que o sexo seja potência criativa de vida, de liberdade, de expansão. Que o sexo não seja uma relação de poder. É possível que as mulheres, ao conhecerem um homem, ou a conhecerem outras mulheres, e os homens a conhecerem outros homens, queiram que aquela troca seja para a expansão dos espíritos, sejam para trocas valorosas, crescimento. E eu estou falando de um devir aqui que é um horizonte educativo para as crianças, e por isso que a sexualidade é sim um aprendizado, é sim um tema transversal na escola, previsto nos principais tratados internacionais. Sexualidade é um aprendizado porque você aprende sobre os limites do seu corpo e os limites do corpo do outro. Um corpo que não é só um corpo biológico, a biologia é um aspecto da nossa existência. O que importa é o modo como nós damos significado para os nossos corpos, como nós damos significado para os nossos órgãos sexuais. Qual é o significado do modo como você se relaciona sexualmente com alguém? Isso é o que importa. Muito mais do que os aspectos fenotípicos, né? São os significados, são os símbolos a respeito do modo como a gente exerce a sexualidade. Por isso que educar crianças e adolescentes passa por ensinar questões a respeito de autonomia corporal, liberdade, a liberdade de amar. O amor é um aprendizado. A gente não passou tantos perrengues na adolescência porque a gente não sabia amar. A gente fazia tudo errado, né? Mandava mensagem, tinha que mandar, ia lá, ou chorava, se desesperava, né, por causa de um olhar. A gente não sabia nada sobre isso. Alguns estão passando perrengue até hoje, porque é um aprendizado, e a cada relacionamento você aprende mais, né?
Não é que você aprende a ser orgulhoso. Não, você aprende. Você aprende a se amar mais, você aprende a como, quando você está bem com você consegue ser uma pessoa melhor para o outro. Isso é um aprendizado ao longo da vida. O amor é um aprendizado ao longo da vida. A gente não aprende até a amar nossos pais de um modo diferente quando a gente fica mais velho. A gente releva muitas coisas, aprende sobre o envelhecimento, etc. Então, o amor e a sexualidade são aprendizados. O afeto é um aprendizado que precisa estar presente transversalmente na educação das crianças e dos adolescentes. Né? E isso de que eu estou falando não é algo que diz respeito a uma instituição específica. Isso diz respeito a uma rede intersetorial, multiatorial, em que pedagogos e pedagogas são fundamentais, sexólogos, sociólogos, antropólogos, advogados, promotores, juízes, em consonância num projeto de democratização da nossa sociedade. O que mais que eu teria para dizer? As perguntas que eu queria deixar para reflexão, que eu acho que esse esforço de transformação e de ação institucional tem muito a ver com um esforço de autorreflexividade. E esse esforço de autorreflexividade passa por duas perguntas. Eu vou dizer essas perguntas para vocês. Se vocês quiserem anotar e pensar depois nas práticas do dia a dia. São a primeira que eu já mencionei, que é o que significa ser homem em um contexto de aprofundamento das violências de gênero. Quando vocês leem sobre o assassinato de uma transexual como a Dandara, né, que foi brutalmente assassinada no Ceará, o que significa saber que foram 3 homens vizinhos que assassinaram ela? Como você se sente sendo homem lendo essa notícia? Se conectar com esse sentimento. Esse é um princípio da comunicação não violenta, inclusive, né? Que é quando você está diante de uma situação, às vezes a gente tem uma repulsa. Você já deve ter sentido isso diante de um relato de violência, um sentimento ruim, né? Que às vezes é a vontade de que a pessoa pare de falar, por exemplo, ou um cansaço, assim, uma certa estafa daquelas histórias. Para que a gente possa se conectar melhor com essas situações, é muito importante que você esteja ciente de o que você está sentindo, de fato. Então, se conectar com esses sentimentos é importante. Como você se sente quando você lê uma notícia como essa? Como vocês, colegas que estão aqui, homens que estão aqui, se sentem quando leem uma notícia de feminicídio, de transfeminicídio, de homofobia? Né? E a segunda pergunta é: quais são as práticas? Lembrando que as masculinidades não são biológicas, são práticas sociais. São as práticas que definem a masculinidade hegemônica. Então, quais são as práticas que possibilitam a dominação masculina? O que está gerando dominação até hoje? Que práticas são, no cotidiano, as práticas concretas, pensem tanto na vida privada quanto na vida pública, que mantém a desigualdade de gênero, que mantém uma sociedade não democrática do ponto de vista das relações de gênero? Que práticas são essas? Vamos pensar a respeito de cada uma dessas práticas, porque isso pode ser motor, potência de transformação da nossa estrutura e formação de novas estruturas e novas masculinidades hegemônicas. Então, a minha contribuição seria um pouco essa, não tenho nem ideia de quanto que eu falei, não fui organizada como o Alberto, mas... Você colocou lá o tempo. Mas o meu convite é para reflexão. Eu acho que são tempos de muita reflexão. São tempos de ação intolerante em relação às desigualdades, de muita coesão entre pessoas que defendem uma sociedade equânime e mais igualitária, especialmente para as pessoas em situação de vulnerabilidade. Mas são tempos de muita reflexão também, de a gente tentar dizer de outro jeito as coisas que a gente dizia, e um tempo da gente também transformar de modo muito orgânico as nossas práticas, que são, em grande medida, ainda reificadoras das desigualdades. Então, super obrigada por esse momento de fala, de trocas. Espero que a gente possa se ouvir mais, que eu possa ouvir também vocês.